O Cifras e Safras de hoje é especial e vai contar para você a história do mercado de ações. Como tudo começou em um dos maiores centros financeiros do mundo, a Bolsa de Valores de Nova York. Imagens surpreendentes do início do século passado que mostraram toda a movimentação no tradicional prédio em Wall Street. E estas imagens eram exibidas no cinema mudo nos Estados Unidos para incentivar a venda de ações. Com isso, já dá para ter uma ideia por que a Bolsa de Valores atrai mais pessoas comuns lá do que aqui no Brasil. Você também vai conhecer como surgiu o mercado de ações aqui no Brasil. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. Professor Celso, a gente continua com essa cobertura especial feita nos Estados Unidos aqui do Cifras e Safras. Começamos com 3 programas falando sobre o mercado futuro e agora vamos entrar no mercado acionário. Claro, e se você me permite essa falta de modéstia, os 2 programas feitos inicialmente, depois acompanhado de um terceiro, permitiu que nós formássemos os conceitos mais importantes sobre essas operações de mercado futuro e distinguindo aquilo que é proteção daquilo que é especulação, Luciane. É verdade, é muito importante para todos conhecerem esse tipo de assunto, não só quem investe ou a pessoa profissional que trabalha na área, mas um público em geral, porque isso pode ser necessário no emprego, ou num vestibular, ou num concurso, é muito importante. A gente trata dos assuntos de maneira muito didática, vagarosa até, para que todos tenham uma compreensão total desses assuntos que a gente sabe são complexos, mas valem a pena serem aprendidos. Claro que sim, operações a futuro hoje é sem dúvida nenhuma uma maneira de trazendo o preço que se lança no futuro para o presente, estabelecer o valor das mercadorias, sobretudo as agrícolas. Os produtos agrícolas são extremamente apressados, como nós chamamos, ou seja, colocados os preços nele nesse instante, a partir daquela expectativa que no futuro já formou um preço lá na frente. E a gente vai ter também, professor Celso, muitas curiosidades, muitas atrações sobre o mercado acionário. Não é só assunto chato, não, a gente vai ter coisas muito legais aqui. Claro. Como você vai ver agora imagens históricas da Bolsa de Nova York. Elas foram exibidas no início do século passado, quando o cinema ainda era mudo. Tudo para divulgar e incentivar os norte-americanos a investir no mercado de ações. Estas imagens foram exibidas no cinema mudo. Eram de uma propaganda do mercado de ações nos Estados Unidos. Mostram a ilha de Manhattan, na cidade de Nova York, onde fica Wall Street, o centro financeiro do país. No filme, os operadores estão agitados no chão de negócios. Eles marcam ordens de compra e venda de ações. Essas ordens vinham por telefone ou telégrafo. A cada hora, com a aproximação do encerramento dos negócios, aumentava a tensão dentro da bolsa. Em textos e imagens, a mensagem passada era direcionada aos cidadãos comuns. Com a força do discurso nacionalista norte-americano, o filme mostrava que investir na bolsa era ajudar no crescimento da indústria daquele país. Na época, as ações eram representadas por um certificado de papel. E um painel preto mostrava a evolução dos preços. No fim, o filme ressalta, é claro, os ganhos dos investidores. Professor Celso Grise, este filme, não vídeo, na época era o filme, mostra bem como era difundido, propagado a cultura do investimento ao cidadão comum nos Estados Unidos e até porque lá essa cultura é tão mais difundida do que aqui no Brasil, tão mais comum o investimento em ações do que aqui, que as pessoas acabam preferindo a poupança. Nós vimos de uma época nos Estados Unidos, Luciane, em que o grande investidor industrial do Atlântico quis colocar à sua disposição os mercados do leste. E com isso fez uma grande caminhada para o oeste, e você se lembra muito bem disso nos filmes de Bang Bang, nos filmes de faroeste.
ativou muito, nessa ocasião, o transporte e, portanto, as ferrovias, a demanda de aço, de ferro, de alumínio, etc. Os Estados Unidos se punha pujante neste momento, e é o momento em que começa a ser solicitado capitais da sociedade para financiar o desenvolvimento. Há um conteúdo profundamente ideológico na forma com que esta propaganda incentiva a captação de recursos para dar ensejo ao desenvolvimento industrial americano e que representa exatamente o conceito original do que seja um mercado de capitais, Luciane. Agora, isso também representou um grande risco e, de fato, aconteceu uma bolha, a supervalorização de ações nos Estados Unidos e a crise, o crash da Bolsa em 1929. Bom, isso faz parte do capitalismo. O capitalismo é uma sucessão de riscos. Ele vai nos seus ciclos econômicos de pujança financeira, de crescimento e depois... Um momento como esse que nós assistimos é o momento onde há uma grande depressão, é o momento onde há um grande crash. E isso está sendo revivido agora também. Faz parte desses mercados, desses avanços do capitalismo, quando não estão bem regulados. Este é o grande problema. E regulação é o calcanhar de Aquiles em qualquer mercado, principalmente norte-americano, não é verdade, professor? É verdade. E no nosso também, aqui, com esse modelo de governança do novo mercado. A regulação tem que ser estabelecida, as regras têm que ser cumpridas. O mercado deve ser garantido e o acionista minoritário protegido, Luciane. É verdade, mas conforme acontecem as bolhas... Quem perde costuma ser o pequeno, não é verdade? Claro, o primeiro que perde, os grandes perdem também. Em bolha e em creches, todos perdem, esta é a grande realidade. Por isso que a regulamentação previne e dá segurança para o desenvolvimento econômico. Você vê nesta propaganda, Luciane, ao final, não é? Esta coisa de mostrar, como uma cena, a gente chama de pack shot, não é? Mostrar o efeito conversão, o lucro. Então, eu não tinha dinheiro, mas entrei no mercado de ação, forma-se o lucro. Isso se chama em publicidade de efeito conversão. Fiquei rico. Bom, é bom que você não acredite tanto nisto, hein? Sobretudo neste momento. Não é tão fácil assim ser rico, ficar rico, né, professor? Não. E daqui a pouco você vai ver uma cobertura exclusiva do Cifras e Safras dentro da Bolsa de Valores de Nova York. Voltamos já.